Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com o professor Jonas Sami Albuquerque de Oliveira. Ele é professor do curso de enfermagem da UFRN e também professor do curso de enfermagem da UNP e o organizador, o coordenador de um projeto de extensão que promoveu na UFRN no último mês de outubro o projeto dos encontros Olhares do Cuidar, no mês da criança, encontros temáticos da atenção integral à saúde da criança. Ele é o entrevistado de hoje que vai falar sobre esse tema. Professor Jonas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje no programa Educação em Pauta. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para conversarmos um pouco sobre como foi esse processo desse mês temático, que muito foi, sou suspeito a falar, mas foi muito importante, tanto para os professores quanto para o público em geral que trabalha especificamente com o público infantil. Professor, a atenção integral, Conversa com a gente um pouco agora sobre como é que surgiu essa necessidade desse evento. A gente sabe que tem pesquisadores na área, professores dessa disciplina, mas como é que surgiu esse primeiro encontro, essa série de encontros com essa temática? Então, dentro da formação, eu sou professor na área de criança, então há 4 anos dentro dessa disciplina, junto com alguns colegas de trabalho na UFRN, e aí a gente trabalha numa disciplina, numa perspectiva de atenção integral. Só que pela limitação de carga horária, a gente não tem tanto disponibilidade de discutir temáticas como essas que foram discutidas nesses encontros durante a graduação. A gente trabalha mais com um foco voltado à parte de atenção integral, mas discussões com um caráter mais aprofundado dessas temáticas, desses eixos, nós não conseguimos dar conta pela limitação de carga horária que temos. E aí, metas de disciplinas também que não contemplam tanto? Tem essa questão das disciplinas, elas contemplam, mas a gente não consegue ter um olhar mais direcionado e trazer. A gente apenas cita a existência de temas semelhantes a esses que nós discutimos, mas nós não aprofundamos. Então, esse evento surge disso, dessa necessidade de a gente discutir um pouco mais, dar visibilidade ao que nós não conseguimos contemplar durante a disciplina em si corrente dos semestres letivos. O senhor se inscreveu na Pró-Reitoria de Extensão esse projeto, mas foi, quem sabe, uma ideia coletiva? Como é que surgiu essa ideia de promover esses encontros? Uma inquietação de vários professores? Não, nesse momento foi, basicamente, eu pensei, tinha esse edital, assim, já estava num retorno de uma qualificação que eu fiz e a gente sentiu a necessidade de fazer um movimento do ponto de vista da criança, onde estávamos nos aproximando do mês de outubro, vamos fazer algo que tenha relação com a criança, Então, mesmo essa necessidade de se ter um caráter mais coletivo de trabalho na disciplina, mas a ideia foi minha, no ponto de vista de trazer a discussão à tona, porque muitas vezes há dentro da própria formação, professores que têm mais afinidades por uma área ou outra. Os eixos de pesquisa, as linhas. Eixos de pesquisa, então, e talvez não se disponibilizam muito para trazer um pouco dessa discussão. E nesse momento a gente teve a oportunidade desse edital, que nós somos contemplados, fomos aprovados exatamente com essa proposta, de trabalhar o mês da criança com esses eixos. Então, acho que foi importante, a gente teve uma seleção, a Pró-Reitoria, se eu não me engano, foram mais de 500 projetos inscritos e apenas 18 foram contemplados, e nós conseguimos ser contemplados para ter a oportunidade de trazer pessoas de referência de outros estados até para discutir um pouco. Professor, esses encontros eles aconteceram em 5, foi? Conta pra gente como foi essa estrutura. Isso. Então, a final de cada semana, né? É isso. Nós vimos a questão metodológica no mês de outubro. Então, a gente pegou o calendário, o que é que tínhamos no mês de outubro? 5 semanas. Então, vamos fazer 5 temáticas, que nós dá visibilidade a temáticas que no cotidiano a gente não daria, visibilidade da formação dos alunos. Então, nós organizamos em 5 encontros de acordo com as semanas de outubro. Então, cada semana, esse ano, o mês de outubro, tinham 5 semanas e 5 sextas-feiras e nós contemplamos esses 5 encontros com temáticas diversas, Para a realização de um encontro como esse, eu creio que deve ter acontecido algumas parcerias, no próprio
site, lá tem as parcerias. Então conta pra gente como é que foram feitas essas parcerias, até para trazer pessoas de fora para a participação nesses encontros. Exato. Então, nós fizemos de imediato essa coisa. Os editais das instituições de fomento, geralmente, os prazos, professor, quem é professor sabe um pouco sobre isso, a gente corre muito com essa questão dos prazos e, diante desse prazo, a gente colocou de imediato um projeto inicial, um esboço inicial. Porém, sabendo que se existisse a possibilidade de ser aprovado, a gente teria que correr atrás de parcerias, porque só é impossível dar conta de qualquer coisa na vida. Eu não trabalho numa perspectiva de solidão, né? Há a importância dessas parcerias. E aí, nós conseguimos a parceria, fazer esse contato com a Escola de Saúde da UFRN, então a professora Maria Lúcia Ferreira está conosco nessa coordenação. Nós tivemos também professoras do Departamento de Enfermagem nessa parceria. A professora Soraya foi uma delas, a professora Karina. E nós tivemos a parceria da UNP também, né? E o ERN, a Universidade Estadual, da Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Então, entraram como parceiros na perspectiva de trazer outros convidados, né? Em algum momento apoiar, em algum momento estar conosco nesse evento. Há pouco tempo o senhor falou sobre o número de inscritos para os projetos, perdão, eu fiz um equívoco. O senhor falou dos projetos de extensão, mas qual foi o número de inscritos para a participação, né? Então, nesse encontro temático, nós fizemos esse cadastro, né, de abertura de inscrições pelo sistema da UFRN, o SIGA, e rapidamente nós fizemos uma abertura de 100 vagas, para 100 vagas, incluindo pessoas da comunidade, estudantes da saúde, estudantes de áreas afins, tanto dos cursos técnicos quanto dos cursos de graduação e pós-graduação. E rapidamente, em menos de 3 dias, nós já tínhamos mais de 120 pessoas interessadas em participar. Então, hoje, nós fizemos, na última semana, o fechamento, tínhamos 180 inscritos no evento. Então, só que aí esses 180, eles não participavam do evento, todos os encontros. Então, a gente deixou também essa liberdade que o participante escolhesse a temática, ou se ele tivesse interesse em participar de todas, seria bem-vindo. Mas ele tinha a opção de escolher que temática o interessava para ele poder participar. Então, poderia participar só em uma sexta, por exemplo? Só em uma sexta-feira, isso. Poderia. Então, a gente deixou bem tranquilo, bem aberto essa possibilidade, né, de que as pessoas pudessem participar mediante sua disponibilidade e seu interesse por área temática. E a maioria dos inscritos foram professores, alunos? Tem como se fazer um balanceamento? Tem. A gente conseguiu, acredito que a grande maioria de inscritos são estudantes, tanto da graduação, a gente teve graduação da saúde, enfermagem, nós temos, acho que em primeiro lugar, mas também temos pedagogos, assistentes pessoas em formação para serviço social, né? Estudantes de serviço social, estudantes de psicologia, de pedagogia, que estão bem participantes. Então é importante trabalhar também com as diversas áreas, né? Quando a gente vai falar da atenção integral. A atenção integral em criança não dá para você trabalhar só com um público. Né? Então explica para a gente, para quem está em casa, de fato, como é que a gente pode compreender, né? A gente fala muito, a atenção integral do adulto, nesse caso, a atenção integral da criança, né? A faixa etária e como é que a gente pode compreender, então, essa temática da atenção integral. Pronto. A gente trabalha numa perspectiva da atenção integral, resgatando os pilares estruturantes do Sistema Único de Saúde, principalmente o princípio da integralidade da assistência, que é observar o indivíduo com todas as suas necessidades de saúde, né? Então, essa necessidade de saúde não se limita só a um cuidado específico de uma ação de saúde, mas um olhar para uma inclusão, um olhar para alguém que não vivencia as mesmas condições, né? Uma criança que não vivencia as mesmas condições de outra, e isso faz parte de uma perspectiva de olhar integral. Tentar compreender o outro, né? Não é só sanar um problema pontual, em um determinado momento da vida dele, onde nasce, quem sabe, algum tipo de problema social, né? Ou surge um problema físico. Exatamente. É basicamente isso. Muitas vezes um processo de violência física, ela tem uma questão social muito pontual ali, ou uma necessidade de uma carência alimentar na infância, que repercute na geração de várias doenças. Essa carência alimentar, ela advém de um contexto social, né? Então, é importante a gente ter esse olhar. O integral seria, né, uma perspectiva, mas que não direcionasse só a um fim, né?
essa causa, ela não é só unidirecional, não é só um aspecto, mas existem N determinantes por trás. O alimentar pode gerar um social, o psicológico também uma distopia e por aí vai. Também, é isso, né? Forma. Professor, dentro das temáticas, conta pra gente um pouco como é que foi dividido esses temas, né? Vocês falaram em arte e música na atenção ao cuidado da criança, criança negra e as comunidades quilombolas, saúde mental infantil. Outro tema, criança com deficiência e fechando, na última quinta-feira, Política Nacional de Atenção Integral à Criança. O senhor falou um pouco da organização do evento, mas como foram elencados de fato esses temas? Né? Foi pelos palestrantes? Foi uma necessidade dos professores, dos alunos? Não, nós, como eu falei inicialmente, essa questão de temas que muitas vezes nós não conseguimos contemplar de forma integral na formação, né, pelo tempo que nós temos durante os cursos de graduação em enfermagem. Isso eu falo especificamente de enfermagem, que é o que eu estou inserido. Uhum. Né? Mas nós optamos por esses temas, né, principalmente relacionado à possibilidade de pessoas, e a gente tinha parcerias com algumas pessoas que poderiam contribuir, né, nessas temáticas também, mas não só as pessoas. Por exemplo, a comunidade quilombolas, nós queríamos a visibilidade, né? Foi um tema que a gente pensou na perspectiva de vamos dar voz, dar visibilidade a uma comunidade que não é vista, não é observada, né? E existem carências diversas. E até trazê-las para os encontros, né? Porque a gente vê muitas pessoas pesquisando sobre o negro, né? O quilombola, o índio também, mas às vezes fica só no discurso. Isso. Na assistência, quando chega lá, ou quando traz para dialogar, não acontece. E foi bem interessante, só um parênteses nessa questão do quilombola, que como a comunidade participou do encontro, colocou para a gente o desafio enquanto profissional, enquanto formador, enquanto estudante no processo de formação, né? Então, da necessidade de olharmos para a comunidade quilombola quando a gente pensa em saúde. Porque o que foi colocado nesse encontro específico foi a ausência, né, do olhar para essa comunidade. A comunidade está esquecida, né, existe, né, tem diversas carências, tem diversas necessidades, mas não há nenhum vínculo, né? O que eles colocaram foi isso. E quem sabe não há vínculo nenhum. Não foi criado um segundo olhar, o primeiro, ou seja, os profissionais que agora olham para eles diante de uma sociedade que não olha. Uhum. Eles chegando em um evento como esse, passando algumas coisas, né, que podem acontecer, experiência pessoal, quem sabe não foi criado um segundo olhar sobre eles próprios? É possível, é possível. A gente tem, pelo menos isso é um grande sonho, né? Eu acho que se esse olhar foi despertado, pelo menos, no processo de formação para o aluno e para os demais profissionais que já estão trabalhando, eu acredito que isso é bem importante. Né? Isso foi importante também pela metodologia, né? Como é que aconteceu esses encontros manhã e tarde e foi organizada essa questão? Isso, a gente pensou muito numa perspectiva de oficinas, né, e mesas. Então, a gente pensava numa manhã trabalhar a mesa, então ele foi organizado metodologicamente, sempre uma composição de uma mesa, todos os 5 encontros, pela manhã, e à tarde a gente fazia oficinas em 2 ou 3 salas, a depender das demandas das oficinas. E a gente dividia o público, né? Então tinham diversas oficinas relacionadas à temática que foi discutida pela manhã. Então eles puderam se aprofundar, se instigar, fazer perguntas e depois tentar colocar uma prática. E dentro desse processo a gente tinha alguns momentos de programação cultural também. Tivemos apresentação de dança, tivemos apresentação de corais, né? Então, para tentar resgatar um pouco do lúdico, né? Oficinas de palhaço, oficinas de clown, oficinas de relaxamento, então, assim, que tinham relação com a temática ou algo específico que foi discutido pela manhã. Professor Jonas, a gente vai precisar fazer um intervalo, ok? Você de casa não sai daí, a gente volta com o segundo bloco, mais um programa Educação em Pauta. Até já! Voltamos do intervalo e eu continuo a conversar com o professor Jonas Sami Albuquerque de Oliveira, ele que é professor do curso de enfermagem da UFRN e também da UNP, promoveu recentemente alguns encontros sobre a atenção integral da saúde infantil. Professor, a gente estava falando no bloco anterior sobre, né, os temas e sobre como foi a metodologia, né? Trabalhou com um tema bastante interessante, a arte e a música na atenção ao cuidado da criança, né? E dentro da própria oficina teve algo meio lúdico também. Conta pra gente como é que foi essa ideia, né? Conversando sobre criança, necessariamente a gente precisa contemplar essa ação lúdica, né? Isso.
Então, dentro do contexto dos temas, exatamente, a gente tentou abrir o tema, os encontros temáticos com arte e música, numa perspectiva da aproximação do brincar, né? A criança, a comunicação da criança seria o brincar. E essa questão da arte e música, ela vem se falando, mas se praticando menos, né? Pelo menos esse é um olhar que eu venho observando, dentro dos contextos das instituições que trabalham com criança, principalmente as hospitalares, né? Então a gente tem uma necessidade de trazer um pouco esse olhar. E aí, nesse caso do evento, a gente pensou, não, mas o evento ele não vai estar direcionado à criança, mas vai estar direcionado a pessoas que estão em formação para cuidar de crianças. Então, esse olhar da música a gente conseguiu, né, queria deixar claro, ressaltar aqui a importância de um contato que eu tive com o pessoal em Florianópolis, no período de qualificação que eu estive lá, e eu tive a oportunidade de vivenciar com pessoas, músicos de um evento que eles organizam mensalmente, que é um quintal, né, da cultura, e aí eles trabalham com toda a parte de música e arte. Então, nós tivemos nesse primeiro encontro uma pessoa de lá, que foi a Bárbara Trelha, que ela é musicoterapeuta, e trabalha nessa perspectiva de música, faz composições de música, fez composições para trabalhar com criança com câncer, né, resgatando um pouco da questão do cabelo. E aqui em Natal nós conseguimos entrar em contato com um estudante do curso de dança, que ele fez uma coreografia, preparou especialmente para o encontro, onde ele foi a abertura, onde ele retomava um catavento, que era um brinquedo que o pai dele talhava na madeira e brincava durante a infância. E aí ele resgatou isso para fazer com o corpo uma coreografia de dança, retomando esse catavento. Então, assim, para resgatar um pouco da criança de cada um de nós. Então, esse tema ele mexeu um pouco com o adulto, resgatando a criança de cada um de si. Talvez tenha sido interessante também. A gente tem um mundo corre-corre. Um mundo corre-corre, onde, quem sabe, um profissional de saúde trabalha no hospital de manhã, de noite ele faz o plantão. E para cuidar de criança, talvez seja necessário, né, compreender o lado lúdico, a sensibilidade. Porque imagino eu, né, diante de tanto corre-corre, o dia a dia termina sendo meio que técnico, muito técnico, né, para fazer um procedimento e outro. Como é que foi essa questão da musicoterapia com enfermeiros ou professores de enfermagem lá nesse encontro, professor? Então, aí nós conseguimos trabalhar nesse encontro, nós tivemos tanto a parte teórica desse aspecto, né? Tivemos também a participação da professora Betânia, que trabalha com danças circulares, então a gente teve oficinas do teatro, música e as rodas, né? Danças, cantigas de roda, o resgate das cantigas de rodas. E aí foi, assim, os relatos, né? A gente consegue ver depois desses encontros um processo um relato reflexão também sobre... Muito importante, de quem participou, assim, agradecendo, assim. Nós tivemos exemplo de pedagoga que trabalha com criança, ela disse, olha, na nossa formação e no nosso cuidar de crianças, né, no processo educativo, a gente nunca teve a oportunidade de participar em algo tão significativo como esse, que mexeu conosco. Então a gente escutou relatos dessa natureza durante esse Então está aí a importância também dos projetos de extensão, né? Isso. Consegue trazer isso. Também. Professor, outro tema, talvez um tema um pouco mais duro, né? Que foi colocado, inclusive o último dos temas do encontro também, consequentemente, fala sobre política nacional de atenção integral à criança. É algo que é novo, né? Que não existia. Conta pra gente a importância da existência dessa política e, obviamente, de começar a discutir as políticas para essa área. Uhum. Então, a criança em si, a gente vem de um processo histórico de construção de programas, né, de possibilidades de mudanças, por exemplo, com relação ao Estatuto da Criança, que nós tivemos a partir de 1990. E aí, com a criação do Sistema Único também, nesse mesmo período, a gente tem olhares para programas específicos numa perspectiva mais de tentativa de redução de problemas mais específicos da criança do ponto de vista da mortalidade infantil. O Brasil ele avançou muito nesse aspecto, né, com essa construção do SUS, com programas específicos a esse público. E toda a estruturação de saúde no público infantil ele vem principalmente nessa perspectiva. Esse o modelo, né? Esse é um modelo, adotado. Né? Porém, agora, mais recentemente, depois de 2011, a gente tem um trabalho em redes de articulação em saúde, né? O Ministério da Saúde ele propõe um trabalho em redes numa perspectiva de que não é só um ponto específico, não é só uma linha de cuidado, mas existem várias linhas
transversais, vários eixos que norteiam. E isso vem construindo, a gente vem construindo uma política, né, o Brasil como um todo, vem construindo uma política específica da criança, que até então nós não tínhamos. Então, agora em agosto, mais especificamente dia 6 de agosto, o Ministério da Saúde ele lançou essa política nacional, o PNAISC, né? Então, a política de atenção integral à criança. E aí, considerando todos esses eixos, né, vários dos eixos que já tinham sido trabalhados nesse processo histórico, enquanto programas. E agora ele junta tudo e organiza dentro de uma política. E pelo fato de ser novo, eu creio que muitas pessoas ainda nem compreendem ou nem leram até mesmo essa política nova. Isso é para a gente... organizamos a disciplina na formação, ainda nem tínhamos acesso a esse material. Né? Então, o encontro temático ele foi interessante para isso, para resgatar um pouco e trazer à tona até a discussão de que tanto os professores, quanto profissionais, quanto os estudantes, todos nós conseguimos ter esse olhar inicial para a política, né? Estudar um pouco sobre, ainda estamos em construção, estudando. No Rio Grande do Norte a gente também tem já isso também ainda em processo de implantação, né, das redes de atenção mais específicas da criança. O senhor falou dentro dessa política da ideia da completude, né? Mas quais são os outros pontos mais urgentes dentro desse plano nacional, dessa política? Na realidade, a gente tem um processo histórico de tentativa de consolidação do Sistema Único. Né? Na realidade, o Sistema Único de Saúde, toda essa questão da política, está pautada no Sistema Único, que é quem hoje responde pela maioria das ações de saúde ao público infantil no Brasil, né? Seja na alta complexidade, média complexidade ou na atenção primária. Então, assim, a política ela vem nessa perspectiva de fortalecimento do Sistema Único, né? E considerando que o cuidado integral, não só uma atenção integral. Envolve também a psicologia, também, a fono. Todos os profissionais. Então, o maior desafio está aí. Não ofertar, pelo menos, só o cuidado depois que ele está doente, de ir para uma UPA, um hospital. Que é o que a gente tem hoje no trabalho em redes, né? Você acessa a atenção primária, mas você acessa a alta complexidade, você acessa a atenção psicossocial, isso de uma forma integrada, isso não pode estar solto. Se é integral, professor, os dados, inclusive dos exames desses alunos dentro dessa nova política, vai criar algum tipo de arquivo? Por exemplo, a gente tem uma mãe que fica grávida e depois tem o seu filho no interior, em um hospital, e depois você tem essa mãe que vai para outro lugar, né? E aí em outro lugar ela já tem outros exames. Nessa perspectiva, né, de entender, além das redes, a completude de um próprio ser humano que fez exames e que tem diversos tipos de doenças, vai alguma pesquisa, algum apontamento para essa área? O Sistema Único ele já vem no Brasil organizando prontuários eletrônicos nacionais, né? Então, assim, a gente já tem o cartão do SUS, a população tem acesso e o ideal é que esse cartão ele seja um registro em todo o Brasil. Onde você chegar, você tem isso registrado e você teria acesso a todas as ações. Isso vem sendo implantado em alguns municípios, em alguns estados bem diferentes. Então, alguns a gente tem alguns avanços e isso facilitaria Mas o banco digital único mesmo não tem ainda. Não, esse registro facilitaria dessa forma. Aqui em Natal, a gente ainda trabalha com algumas perspectivas de registro ainda manual. Né? Em prontuários manuais, em arquivos. Né? Há um processo ainda de informatizar tudo isso. Então, talvez esse seja um dos maiores problemas, né? Porque o Sistema Único de Saúde é um dos mais interessantes no mundo, né? Se eu não me engano, só no Brasil que tem um sistema desse. Outros tem algum parecido, não? Não, isso é uma das questões interessantes que envolve muitas vezes, eu acho que a parte metodológica desses encontros temáticos, ele tem um ponto importante que foi um olhar para os objetivos do milênio. Não sei se você já tem... nós tínhamos 8 jeitos de mudar o mundo. Desses 8 jeitos de mudar o mundo, que foi um desafio desde 2000 até 2015, a gente finaliza agora em 2015, com esses 8 desafios, 5 desses objetivos de milênio tinham relação com a saúde. E um deles era especificamente a criança, a redução da mortalidade infantil. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que isso é um panorama mundial de preocupação com a criança, né? Com o cuidado da criança. Né? Então, que isso deu, inclusive, a nossa sustentação teórica para esses encontros temáticos. Né? Esse olhar, o que nós vamos fazer agora, a partir de 2015? Né? Já que, será que cumprimos os objetivos que foram estabelecidos pela Organização Pan-Americana, a Organização de Saúde,
como um todo, né? Nós ainda estamos com essas inquietações. Em alguns aspectos, sim, tivemos avanços, em outros a gente vive ainda no processo em construção. É uma agenda que é um pouco tardia, né? Mas que ainda podemos tentar sanar. Isso. Outro tema, professor, foi o da saúde mental infantil, né? Que trabalha com essa temática também. Como é que foi desenvolvido esse tema? Pois é, essa questão da saúde mental é uma questão negligenciada no adulto e que dirá na criança. Na criança a gente nem enxerga a possibilidade. A temática para a criança, nós voltamos para o olhar da sociedade. Como é que nós estamos pensando, né, enquanto seres sociais, enquanto sociedade, quais as exigências que estamos levando para as nossas crianças. E a partir dessas exigências, as crianças depois elas são classificadas como autistas, classificadas com transtorno X ou Y, né? Mas isso muitas vezes nós construímos essa exigência. Então, o olhar temático da saúde mental, a gente trabalhou bem nessa perspectiva, né? Do que, como é que nós estamos enquanto sociedade. E como a sociedade os enxerga e como os pais também. E como os pais, porque muitas vezes a gente cobra da criança, tem que estar em tantos locais, né? Tem que fazer academia, tem que fazer inglês, tem que fazer, mas sim, mas o momento do brincar, o momento das exigências da própria criança, muitas vezes o pai, a mãe, ela ultrapassa essa exigência, ela não considera e depois a criança ela fica refém de tudo isso. Uma eterna infância que talvez seja necessária até para os adultos, ela não é permitida nem para as crianças, né, professor? Para as crianças. Professor, a gente está terminando o nosso programa, mas eu queria parabenizar, né, o senhor primeiramente pelo projeto. E quais são as próximas providências, apontamentos? Esse encontro agora vai ser cíclico, o objetivo é que ele possa acontecer todos os anos. Pois quais são os próximos passos? Pois é, nós estamos na perspectiva de cada pessoa que participou deixa sua contribuição num planejamento, num texto, em uma música, em uma fotografia, num sorriso. A gente está tentando catalogar todo esse material e quem sabe transformar em uma publicação, em um livro. Esse é um sonho da equipe que está conosco, né? E a gente tem essa perspectiva de fazer a divulgação de encontros, nessa forma metodológica de trabalhar, quem sabe despertar tanto para o grupo que já trabalhou, quanto para outras pessoas que queiram levar à frente, né, um segundo encontro, um terceiro encontro com outras temáticas. Nós não pensamos sobre a manutenção dos encontros, mas a gente pensou em que esse encontro seria um pontapé, pelo menos um material metodológico que nós teríamos para tentar organizar esse olhar a partir das impressões de quem participou, né? E a gente recebemos várias contribuições importantes de textos bem significativos, tanto de participantes como monitores, como ouvintes, quanto dos palestrantes que contribuíram, as pessoas que participaram das oficinas também, né? Então eles ficaram meio felizes. Queria oportunidade só para mostrar que a gente trabalhou também, rapidamente, com um avental temático. Então, nós optamos, né, não fazer uma camiseta formal, né, com o nome do evento na comissão organizadora, mas toda a comissão organizadora ela trabalhou com esse avental, né, simbolizando um pouco do lúdico infantil, né, e trabalhando uma perspectiva simples, um material simples, mas que trazia um pouco da ludicidade. Né, já tem a metáfora de se vestir com esse cuidado, né? Se vestir com cuidado. Professor Jonas, parabéns por fazer ciência com poesia, né? Pelo cuidado com as crianças e infelizmente a gente terminou o nosso tempo, mas fica o convite aí para outras oportunidades. Tá, obrigado, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição da equipe. Ok. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina mais um programa Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana, mesmo horário, 10 horas da manhã na TV Câmara, com representação aos domingos, também às 10 horas. Até lá.